Ele foi em segredo, de noite, porque assim à noite ninguém ia ver, ninguém ia saber. Se houvesse redes sociais naquela época, ele não iria postar nada, nem nos stories, nem no feed do Instagram, do Facebook, nada, muito menos status do WhatsApp, esquece. Ele não ia postar nada, ele não ia falar nada pra ninguém. Ele foi escondido. Sim, queridos, alguém foi procurar Jesus à noite, e a Bíblia dá essa ênfase que foi à noite, porque justamente a sua intenção é que os outros não soubessem. Vamos entender quem era e por quê, e o que Cristo ensinou para ele, que é fundamental para as nossas vidas hoje. Estou falando do fariseu Nicodemos, e a sua história está no Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Queridos, olha que encontro maravilhoso e o ensinamento que Cristo começa a dar aqui. Ao avançar no capítulo, Cristo se aprofunda no ensinamento. Ou seja, Nicodemos não entendeu o que Cristo estava querendo dizer. É necessário nascer de novo. Não adiantava ele ser um dos principais dos fariseus. Ele não havia nascido de novo. Mas veja que no início da nossa leitura, Nicodemos confessou: sabemos que o Senhor vem da parte de Deus. Ou seja, Nicodemos sabia quem Jesus era. E isso me traz nos dias de hoje. Muitos de nós ocupamos lugares dentro de igrejas, temos uma vida religiosa bem certinha, bem organizada. Nós sabemos quem é Jesus. Mas Cristo nos ensina: se nós não nascermos de novo, nós não veremos o reino de Deus. Ou seja, não adianta apenas saber quem é Jesus. É necessário nascer de novo. E aí que veio aquilo que Nicodemos não entendeu. Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Não tem como. Mas não é um nascimento físico, lógico. Cristo não estava falando do nascimento do corpo físico, mas o novo nascimento, o nascimento espiritual. Quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e é salvo por Ele, automaticamente ganha vida em seu espírito e aí passa a viver uma nova vida. E essa nova natureza, essa nova vida, o Novo Testamento, ele dá todo o suporte de como é isso. Esse ensinamento que Cristo começou em João 3 continua. E eu quero trazer textos bíblicos das cartas do apóstolo Paulo que falam sobre isso, e eu pensei os principais, para nós podermos chegar ao entendimento que Nicodemos precisava chegar. E fica uma advertência para nós. Nicodemos era doutor da lei. Nicodemos conhecia o Pentateuco. Tudo que Deus, quando desceu no Sinai e entregou para Moisés, Nicodemos sabia de cor. Assim, muitas vezes nós podemos saber muita coisa da Bíblia de cor. Poderemos ser muito letrados na Bíblia. Mas se interiormente nós não nascermos de novo, como Cristo falou, nós não vamos ver o reino de Deus. Ou seja, nós não vamos ir para o céu, não vai adiantar nada. Então, queridos, primeira citação bíblica, 2 Coríntios 5:17. Eu amo a carta 2 Coríntios, faz meu coração disparar. Eu gosto muito. 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura, na maioria das traduções. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, nova criatura, nova criação. Cristo começa a trabalhar em nós e Deus vai criando uma nova pessoa, a regeneração que o Evangelho causa.
À medida que eu vou conhecendo a palavra e deixando a Bíblia trabalhar em mim, vai surgindo uma nova pessoa. Vamos ver mais sobre isso? Gálatas 2:20, outro texto que eu amo, sempre estou citando aqui no canal, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí já começa uma ilustração preciosa, como mortificar o velho homem, porque se existe a nova natureza, existe a velha natureza. Se existe o nascer de novo, existe uma pessoa antiga, ou seja, o que a Bíblia chama de velho homem, velha natureza, ou seja, é a nossa natureza herdada lá do Éden, de Adão e Eva, até aqui a linhagem humana pecadora, maliciosa, daquele jeito. Então, essa velha natureza que mente, que fofoqueia, fofoqueia, não sei, tá, que rouba, que mata, que critica, que pisa, essa velha natureza deve ser crucificada. E olha que ilustração incrível, porque a morte de Cristo por crucificação foi tão dolorosa, tão forte, tão cruel, que essa mesma crucificação é a ilustração de mortificar os feitos da nossa carne humana. Então, somente quem nasce do Espírito, ou seja, aquele que crê em Cristo, o Espírito Santo passa a morar nele, tem a capacidade de, pelo Espírito Santo, mortificar toda essa pecaminosidade que é a velha natureza. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo, ficamos na estaca de Nicodemos. Ou seja, nos esforçamos religiosamente, mas não conseguimos nascer de novo. Nascer de novo, nascer outra vez, nascemos do Espírito. Precisamos ter o Espírito Santo. Vejam que Cristo não está falando de placa de igreja, de seguir a tal e tal líder religioso. Cristo está falando nascer do Espírito, recebê-lo e receber o Espírito Santo. Então, ao mortificar as obras do corpo, como Paulo diz em Gálatas, nós deixamos a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Será que a Bíblia dá mais detalhes de como que é essa vida? Dá sim. Vamos para Efésios. Efésios, capítulo 4, é uma obra-prima. Leia todo o capítulo 4, que ele é forte. Capítulo 4, do 21 ao 24, eu estou pegando só o miolinho para o vídeo não ficar tão longo, diz assim, ó. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, a gente se despe, é como quem tira uma roupa, a gente tira as coisas antigas, o velho homem, a sua pecaminosidade, e se veste, coloca o novo homem que é conforme a imagem de Cristo, ou seja, aquilo que Gálatas fala, Cristo vive em mim, ou seja, eu vou substituindo toda a minha pecaminosidade, eu vou mortificando, crucificando e vou colocando a vida de Cristo. E o que é a vida de Cristo? Eu tiro a mentira, coloco a verdade, tiro o ódio, coloco o perdão, tiro a fofoca, a maledicência, coloco palavras que edificam, e assim vai indo, e assim vai indo. Eu paro de encher os meus olhos e os meus ouvidos com um monte de lixo, começo a ouvir, ver e ler coisas que edificam. Então toda essa reciclagem completa que, eu repito, sem o Espírito Santo, o ser humano, por mais que se esforce, ele até melhora como pessoa, mas ele fica exausto, ele se cansa, ele não consegue, ele não chega lá nunca. Talvez você que está ouvindo esse vídeo diz, Marília, mas eu me esforcei a vida inteira em ser uma pessoa boa, eu não consigo ser uma pessoa boa. Queridos, nós não conseguimos ser pessoas boas, nós não conseguimos ser melhores sem o auxílio, a orientação, o sustento do Espírito Santo. Senão seremos meros religiosos como era Nicodemos antes desse encontro com Jesus. Existe uma linha teológica que diz que ele se converteu depois, outros acreditam que não, que ele não se converteu. A Bíblia não revela, então aquilo que a Bíblia não revela, a gente não sabe. Simples assim, tá? Não vai inventar coisa, tá? Que quem inventa coisa não vai pro céu, tá? Queridos, e agora eu quero encerrar com Romanos capítulo 6.
não podia não passar pela epístola teológica de Romanos, né? Romanos 6, do 6 ao 14, diz assim, olha, mais uma descrição desse nascer da nova natureza. Diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu vou repetir esse finalzinho. Vocês não estão debaixo da lei. Aqui lei de Moisés, mas debaixo da graça. Que coisa mais linda, a graça de Deus. É nós vivermos essa nova natureza, essa nova vida em Cristo. Claro que no caminho nós caímos, nós escorregamos, mas é uma diferença assim, porque escorregou, pecou por acidente, porque estamos diariamente lutando, é como o apóstolo Paulo falou, eu vos declaro que cada dia morro. Então, esse mortificar que eu li e descrevi para vocês rapidamente, e o Novo Testamento em muito mais textos também abre um leque, que num vídeo só não cabe, essa nova natureza é uma luta todos os dias. Eu não preciso fazer isso só uma vez na vida e depois tchau. Então é isso que muita gente pensa. Muita gente pensa que só porque se batizou em tal e tal igreja, só porque deu o seu nome lá para ser membro de tal e tal igreja, então tá tudo bem, ele já é um novo nascido. Não vamos cair no erro que Nicodemos caiu. Mas todos os dias, lhe convido, querido, a vivermos esta nova vida em Cristo. Não tem coisa melhor, é a certeza do céu, é vivermos com o Espírito Santo nos guiando, nos orientando, e quando a gente percebe, se nós dermos vazão, nós já vamos ser cheios do Espírito Santo, e aí as tristezas, as angústias desta vida vão ficando assim, ó, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, e o Senhor vai nos ajudando a cada dia a enfrentar essa vida aqui. Como Cristo falou, no mundo tereis aflições, temos enfermidades, temos de tudo um pouco. Isso que está acontecendo agora no meu Rio Grande do Sul é um exemplo das barbáries que acontecem, que somos sujeitos a acontecer no mundo. Mas, queridos, em Cristo Jesus, com o Espírito Santo nós vencemos. Então, o vento sopra aonde quer, e assim como o vento sopra onde quer, assim o Espírito Santo faz a sua obra do jeito que Deus quer. E a minha oração é que o Espírito Santo toque em você que assiste esse vídeo. Deus amado, em nome de Jesus, que por onde esse vídeo chegar, as boas novas, essa alegria do Evangelho chegue, Senhor. E que cada um que assistir esse vídeo tenha desejo de nascer de novo. E eu encerro esse vídeo dizendo: nascer de novo é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Queridos, até o próximo vídeo!